aprendendo a pesquisar e a emitir relatórios no Finance Desktop. O Finance Desktop oferece em todos os seus módulos recursos de pesquisa e de emissão de relatórios. Vamos aprender, utilizando o movimento de contas, como fazer uma pesquisa e como emitir um relatório. Você vai observar que, uma vez tendo aprendido como emitir relatórios e a pesquisar no movimento de contas, em todos os outros programas você vai utilizar os mesmos recursos, porque o Finance Desktop preocupou-se em padronizar todas as suas funcionalidades, de maneira que você tenha facilidade em utilizar todos os módulos da mesma forma. Quando você abre a tela do movimento de contas, você vai observar que do seu lado superior direito existe uma palavra chamada filtro. Clicando nesta palavra, abrirá uma tela com todos os campos que te possibilitam pesquisar a sua base de dados. Naturalmente, é importante que você tenha antes classificado seus lançamentos. E essas pesquisas são feitas baseadas na classificação que você fez em cada um dos seus lançamentos. Vamos fazer um teste escolhendo uma das categorias para pesquisa. Basta você escolher uma categoria e clicar em pesquisar. Você deve observar que nestes campos, os dados que aparecem são os dados existentes na sua base de movimento. Você, no cadastro de categoria, tem muito mais categorias cadastradas do que na sua base de movimento. Mas para te facilitar, uma vez que você escolhe uma categoria, essa categoria certamente existirá na sua base de dados. Para você voltar à posição original, você pode clicar no botão Limpar Pesquisa. Quando você clica no botão Limpar Pesquisa e clica em Pesquisar novamente, a sua base volta ao original. O movimento de contas, geralmente, quando você abre a tela, ele vem com um período dos 100 últimos lançamentos, se isso existir na sua base. De maneira que você tenha sempre os últimos lançamentos sendo visualizados. E você pode fazer uma combinação de todos esses campos para que você pesquise os seus dados. Você não tem limitação de combinação. Naturalmente, você deve combinar a pesquisa que seja do seu interesse. Basta selecionar o campo, clicar em qualquer um deles, que você terá a visualização dos dados referentes à sua pesquisa. Por exemplo, se você clicar em centro de custo, em qualquer um dos centros de custo, e clicar em pesquisar, você tem um dado para aquele centro de custo. Você não vai encontrar neste campo um centro de custo que não exista na sua base. Então, qualquer um dos campos tem dados referentes a ele. Você pode escolher qualquer um deles, clicar e clicar no botão pesquisar. Você sempre encontrará alguma informação. Agora vamos verificar como que podemos fazer para emitir um relatório. Outra coisa importante, antes de ir ao relatório, é que aquele botão filtro, quando você clica uma vez no botão filtro, ele abre a janela de filtro. Se você clicar novamente no botão filtro, ele fecha a janela de pesquisa. Para você emitir um relatório, clique no botão relatório e você verá na parte superior 5 ícones. O primeiro é um formato de um disquete que te permite salvar esse relatório em vários formatos. Clicando nele, abrirá uma janela onde você tem a opção de escolher um nome para o arquivo. Você vai digitar o nome do arquivo, teste, por exemplo, e vai escolher o formato que você gostaria de salvar o seu relatório. Esse relatório ele será salvo exatamente como ele está aparecendo na tela para você. Isso significa que, se você fizer uma seleção e for no disquete, o disquete vai salvar exatamente aquela seleção que foi feita. Basta clicar no botão salvar que você terá o arquivo salvo. Muitas vezes, e é um recurso muito útil, o uso do Excel. Então você pode vir aqui no relatório, selecionar os seus dados, clicar no disquete e salvar para Excel. Ele vai jogar esse arquivo na sua máquina no formato do Excel. Depois basta abrir o Excel, chamando o nome daquele arquivo, e você pode editar todos os seus dados. O segundo ícone funciona como o filtro da primeira tela. Ele é, na realidade, um filtro. Ele abre a janela de filtro de maneira que você possa pesquisar os seus dados, tais como
na janela anterior de pesquisa. E o terceiro ícone, esse papelzinho, ele vem em duas formas. Ele já vem naturalmente no formato sintético. Isso significa que todos os seus lançamentos já foram agrupados pelas categorias ou por outra forma de agrupamento que você queira. Se você clicar no analítico, ele vai detalhar, vai abrir todos os seus lançamentos e te mostrar os lançamentos detalhados de cada uma daquelas categorias. Você deve observar que geralmente na primeira parte do relatório aparecem os registros sem categoria. Isso significa que esses registros não foram categorizados ainda. Você precisa ir lá no seu movimento de contas e fazer a classificação desses lançamentos. A outra parte importante é o ícone de gráfico. Se você clicar no botão gráfico, ele vai apresentar um gráfico dessa seleção que você tem na tela, apresentando todas as suas categorias e como elas estão comparadas umas a outras. Para voltar ao relatório anterior, você clica em lista e você volta à posição anterior do relatório. O quinto ícone é o ícone de impressora. Você tem três opções. Uma delas é fazer a impressão neste formato que está aí, configurar a impressora ou, antes de imprimir, você visualizar a impressão. Clique no botão visualizar e ele te mostrará exatamente o formato do relatório que sairá na impressora. Para voltar ao formato original, basta clicar novamente em visualizar que ele volta ao formato original. Outro ponto importante do relatório é você agrupar os seus lançamentos em outra ordem. Neste exemplo, nós estamos agrupando por categoria, mas você tem as opções de agrupar, por exemplo, por centro de custo. Clicando em centro de custo, o relatório será rearranjado para centros de custo. Você vai observar que todos os lançamentos agora estão agrupados por centro de custo. Você pode também agrupar, por exemplo, por data de movimento. E dessa forma, você tem uma visualização por data de todo o seu movimento bancário. Essas facilidades e a combinação delas te permite uma visão bastante detalhada das suas informações e permite também analisar criteriosamente as suas despesas. Clicando na lupa e abrindo a sua janela de pesquisa, você vai observar que você pode, na realidade, também verificar só o que você recebeu ou o que você pagou, de forma que você tenha detalhadamente tudo que você recebe e tudo que você paga. Outro ponto importante é o período. Não esqueça que a seleção baseia-se sempre no período. Então você não tem limitação em pesquisar dados da sua base. O Finance Desktop armazena todos os seus dados a vida inteira. E enquanto você não retirar esses dados da sua base, você terá a possibilidade de pesquisá-los no momento que for interessante. Bem, voltando para a sua tela de lançamentos, você terá uma visão de como o relatório e a pesquisa funcionam em qualquer um dos módulos do sistema. Obrigado.